Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estamos chegando ao tema 13, o último tema dessa temporada. Esse assunto vai dar saudade de falar sobre aliança. Nós vamos ver hoje como a aliança, esse tema teológico tão profundo, vai para a nossa vida prática e como impacta o nosso dia a dia. Está começando agora o programa Lições da Bíblia. Chegou a hora do nosso estudo, nosso último estudo, vai dando assim uma pontinha assim de saudade, pontinha não, uma grande saudade, porque foi muito bom estar na companhia de vocês, estudando um tema tão especial. Eu tenho certeza de que Deus escolheu na sua graça, na sua misericórdia, iluminou a nossa mente para nós termos uma equipe tão especial como esta ao longo de toda essa temporada, 3 meses aqui, semanalmente acompanhando esse tema, entrando na casa das pessoas, pedindo licença para entrar. E a gente tem muita alegria e muita gratidão a Deus pelo que vivemos aqui. Então eu queria dirigir a vocês, meus amigos que estão aqui na mesa, uma palavra de gratidão. E eu sei que você que está em casa também nos acompanhando também está feliz e agradecido também. Você que ama a Palavra de Deus, que se banqueteou com a Palavra de Deus ao longo desta temporada. Então, una-se a nós nessa palavra de gratidão a Deus por esses momentos. Você sabe que o programa Lições da Bíblia continua. Na próxima semana começamos uma nova temporada, com novos convidados, com um novo tema. Mas é o momento da gente agradecer aos nossos queridos amigos que estiveram conosco ao longo desses 3 meses. Pastor Herbert Boger, muito obrigado pela sua disposição, pela sua simpatia, pela sua inteligência, sua lucidez aqui, seu estudo. Eu sei que você tem muitas atividades lá na sede da igreja, em Brasília, onde se coordena os trabalhos da Igreja Adventista para 8 países, especialmente no seu caso, da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Sei que você tem muita atividade, mas dedicou um tempo de preparo, veio afiado e contribuiu muito aqui. Minha palavra de gratidão a você mais uma vez, meu amigo. Uma alegria, pastor Vinícius, estar aí com o André, com o pastor Siqueira também, e ter esse momento tão gostoso. E também os nossos professores, não posso deixar de mencionar nossa gratidão aos nossos professores da Escola Sabatina. Eu queria deixar meu último apelo para todos. Ok. Aqui, quando você abrir o seu guia, aqui tem um compromisso. Esse compromisso aqui é para estudar a lição, esse guia, todos os dias. É o nosso maná de cada dia. E ter um compromisso de estar na classe de estudos semanais, aqui na sua igreja, de forma presencial ou virtual, de estar no seu pequeno grupo de amigos para isso. E também de compartilhar a palavra de Deus com alguém. A sua lição vai terminar com esse apelo daqui um pouquinho, mas já desde agora deixar esse compromisso de receber essa bênção diária e caminhar com o Senhor. O apelo é eu vou, né? Eu vou. Esse apelo está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E se está na Bíblia? É bom para você. É bom para você, isso daí. Pastor Siqueira, também a nossa gratidão. Foi muito bom mesmo passar esses dias contigo aqui, estudando, aprendendo aos pés do nosso Gamaliel aqui, nosso mestre. 3 meses, hein? Pois é. Olha aí, bastante pareceu, como diz lá a Bíblia com respeito a Jacó, né? Pareceu poucos dias. É verdade. Porque eu acho que Deus abençoou e realmente a menina dos nossos olhos é a palavra de Deus. Exatamente. E daí foi pouco tempo no final, mas foi muito bom. E a gente espera que realmente Deus tenha abençoado aqueles que nos acompanharam esses 3 meses, tanto quanto abençoa cada um de nós que aqui estamos. Realmente, louvado seja Deus e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder estar aqui. Privilégio nosso, pastor, ouvir aí, o senhor tem sido uma inspiração para nós. Muitos ex-alunos, né, que certamente estão assistindo do pastor Siqueira e estão compartilhando também esse conteúdo aqui. Muito obrigado, mais uma vez. E o nosso amigo querido André Vasconcelos, somos parceiros de trabalho na Casa Publicadora. Vamos voltar juntos para lá para continuar
o nosso trabalho, né, André? Sim. Mas é muito bom ter você aqui, da mesma maneira, com muito preparo, muito conhecimento, né, muita simpatia e dedicação ao estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, pastor Vinícius, e realmente foi um privilégio, foi uma experiência fantástica ter participado do Lições da Bíblia nesta temporada. Ok. Eu acho que a nossa palavra de gratidão também é você, né? Amigo. Nosso líder aqui nessa mesa, trazendo um ambiente muito favorável aí para esse conhecimento, essa profundidade na Bíblia que nós vivemos aí durante esses 3 meses. Nossa gratidão a você, pastor Vinícius, aí Obrigado. também. Que Deus continue abençoando você, sua família, nas temporadas que virão aí pela frente, né? E realmente, esse programa aqui é uma bênção. 20 anos que ele está completando nessa temporada, nesse ano. Pastor Reinaldo Siqueira, nosso professor, foi uma alegria para mim poder, depois de 23 anos, voltar aqui e aprender muito com ele também. Pois é verdade. O pastor André é uma bênção e nós podíamos aí começar com uma palavra de oração pelo senhor também. Vamos orar, eu agradeço. Vocês começaram comigo e me ajudaram muito e nós vamos continuar nessa temporada, na próxima temporada, na companhia dos nossos amigos que estão em casa. Vocês são nossos parceiros sempre, estudiosos da Palavra de Deus, e agradeço muito vocês que estão assistindo esse programa e assistiram ao longo de toda essa temporada, e convido vocês a continuar assistindo na próxima temporada. Então chegou o momento de estudarmos a Palavra de Deus. E a gente não estuda a Palavra de Deus sem antes pedir a bênção de Deus. Então convido você a fechar os olhos para buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, chegou o momento em que vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Fala, Senhor, profundamente ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos crer na Tua Palavra, queremos praticar Teus ensinos. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, o verso base do nosso estudo neste programa está em João capítulo 10, versículo 10, que diz: Eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe que aqui não é qualquer tipo de vida que Jesus está querendo nos oferecer, é uma vida abundante, é uma vida sem fim. Então aqui nós temos o aspecto assim cronológico, por assim dizer, uma vida que não termina, mas também temos o aspecto qualitativo dessa vida, né? Uma vida abundante, uma vida plena. Esta é a vida da nova aliança. Então, observa, a gente não está falando aqui de uma coisa imaterial, não, é uma coisa que vem para a nossa vida prática, né? Estar em aliança com Cristo mexe com as nossas emoções, mexe com nossas palavras, mexe com nossos relacionamentos, não é isso? Fale um pouquinho para mim, o que vocês acham? E aqui fiquem livres para dizer o que significa aliança na vida real, na vida prática, no dia a dia. O que vocês têm para nos dizer aí? Olha, algo que me chama a atenção dessa vida e vida em abundância, né? As pessoas pensam que quando você segue a Jesus, aceita a Bíblia, aceita a proposta da Bíblia, que você tem uma vida assim desinteressante, aquela vida sem graça, né? Aquela vida assim, poxa, pobrezinho, né? Puxa, mas a pessoa não imagina quão intensa e bela é esta vida. Em todos os aspectos, inclusive assim nas suas dimensões. Eu lembro, eu tive a oportunidade de conhecer um pastor que dedicou muitos anos à sua vida, o pastor Júlio Schwantes. Sim. Ele escreveu muito também. E o pastor Schwantes, já falecido, né? Ele, na década de 30, ele morava em São Paulo, e ele estudava ali entre 30 e 40 no mais famosa escola de São Paulo para os alunos de segundo grau. E aí ele me contava essa experiência que ao terminar o segundo grau, os colegas dele falaram assim, o que você vai ser? Não, eu serei um senador, eu serei um embaixador, eu serei um juiz, eu serei isso, né? Aí perguntaram para ele, Júlio, o que você vai ser? Ele falou assim, eu vou ser pastor. Aí a pessoa assim, mas como assim? Na nossa escola aqui, todo mundo tem uma vida cheia, famosa, não é? E como você vai ser só um pastorzinho, não é? Quer dizer, você vai seguir Jesus e aquilo que Jesus quer para a sua vida? Eu disse, não, eu vou seguir Jesus, vou ser pastor. E daí ele está me contando, né? E ele foi pastor no Brasil, foi professor aqui, aí foi para os Estados Unidos, né? Terminou o doutorado dele, os estudos dele na Johns Hopkins University, na área de teologia, foi professor lá, foi professor na França,
foi professor no Líbano, foi professor na África, em Ruanda, foi professor em muitos lugares do mundo. E ele falou que 50 anos depois, 1980, a turma se reencontrou, na década de 80, e falando assim, o que vocês fizeram na vida de vocês? Deixa eu contar aqui no Brasil. Aí cada um contou, e ele contou o que ele fez, as pessoas com que ele se encontrou. Ele encontrou reis, encontrou governantes, encontrou várias culturas, diferentes lugares, tudo como um servo do Senhor. E todas as experiências dele, acadêmicos famosos, gente, tudo ele encontrou. Pensou assim, Júlio, você teve a vida mais extraordinária de todo mundo aqui. Ninguém conseguiu fazer isto. Ou seja, na realidade, a vida na nova aliança diz, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Em cada nível da pessoa, seja onde for, ela vai ver que a vida em Cristo é extraordinária. Cristo nos leva muito além do que nós podemos sonhar, imaginar ou planejar na nossa vida. A vida é aqui agora. Agora imagina, ele diz que ainda vai ter uma vida abundante por toda a eternidade. Exatamente. É intensa e cheia aqui e extraordinária para todos sempre. Olha, é uma maravilha quando a gente pensa isso, o que é a vida na nova aliança, né? Uau, fantástico, pastor. Realmente essa vida abundante que Cristo nos oferece. E quando eu observo assim essa alegria na Bíblia, veja, o céu inteiro está interessado na nossa felicidade. Nosso guia nos traz essa frase lá na parte dos comentários. O céu inteiro está interessado na felicidade dos filhos de Deus. Essa é a maior expectativa de Deus. E quando eu percebo aqui, numa parábola de Lucas 15, nós temos 3 momentos em que nós encontramos objetos, a ovelha, o filho perdido. Primeiro a ovelha, depois a dracma e depois o filho perdido. Mas a aplicação dessa parábola, ela nos lembra 3 coisas. Veja, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, o céu se alegra quando alguém é encontrado e entra para o caminho de Deus. Aí depois, na parte do verso 10, diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E aí depois o verso 33, 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, veja, o céu tem alegria, tem alegria. Eu gosto e uso muito o texto de 3 João verso 4, que diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Fantástico. A maior alegria de Deus é ver os seus filhos andando na verdade, andando com Cristo, andando em aliança com Ele, todos os dias. É, para mim, o resumo aqui da alegria de Deus, ver os filhos andando na verdade. Essa é a maior alegria de Deus. O Inário Adventista tem um hino que eu gosto muito que diz, é prazer servir a Cristo. O Inário Adventista é um conjunto de hinos, né, que a gente usa, um livro, né, que resume os hinos que nós cantamos em nossos cultos, né? E ali tem um hino que eu gosto muito, é prazer servir a Cristo. Às vezes, como vocês colocaram, as pessoas pensam que o cristão é triste porque ele tem que fazer escolhas, renúncias. Olha, não entendeu nada do que é servir a Cristo. Servir a Cristo é prazeroso demais, é muita alegria. Não é isso, André? A alegria também é um fruto do Espírito, né? Porque Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a alegria é um fruto do Espírito, é algo que surge naturalmente nesse relacionamento pactual com o Senhor. Nós falamos muito sobre aliança, e se a gente pudesse resumir o conceito de aliança em uma palavra, essa palavra seria relacionamento. Então, uma pessoa que se relaciona com alguém que é amor, com alguém que é bondade, com alguém que é misericórdia, com alguém que é justiça, naturalmente isso deve proporcionar alegria em nosso coração. A alegria é algo natural dentro de um relacionamento harmonioso como esse. É verdade. Acho que isso é muito interessante, né? Porque tradicionalmente no cristianismo, devido à influência da cultura grega,
uma parte da cultura, né? Porque a cultura grega tinha vários aspectos, mas uma parte dela que a visão dela era tudo que é deste mundo é ruim. Né? Nossa esperança é no mundo vindouro espiritual, que não vai ter mais nada material. Portanto, não se alegre, viva triste, cara fechada, fala, é difícil ser cristão, é difícil seguir a Deus, é como sofredor e tal. Mas não é essa a visão da Bíblia. A visão da Bíblia é que é bom servir a Deus. Jesus mesmo, quando conta as suas parábolas, diz que o reino dos céus é como um tesouro que alguém encontra de grande valor. E diz que a pessoa está lá, encontra o tesouro e diz, com alegria, vai dar tudo que tem para comprar isso daí, porque é bom demais. É bom demais. Então, a imagem bíblica é, nós devemos desfrutar da vida na alegria do Senhor, que é essa alegria que está na santidade, nos frutos do Espírito, não é? Aqui nós vemos o texto de 1 João 1,4 diz, Deus escreveu as coisas que estão aqui, porque se está na Bíblia... É bom para você. Olha, diz aqui, estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus se alegra e quer que os seus filhos vivam também alegres e felizes. Que E o maravilha. povo de Israel era um povo festivo também, né? Deus instituiu várias festas para que o povo também se alegrasse no Senhor, né? E o próprio sábado é festivo no sentido, como ele diz, que prazer. Lembra? Nós falamos? Deus institui coisas que dão alegria e prazer. Sábado é o dia da alegria, né? Eu quero apresentar para vocês esse material, que é o nosso guia de estudos, que nós chamamos de Lição da Escola Sabatina. Aqui você está vendo que ele tem uma forma diferente, é um formato diferente, espiralado. Por aqui, você tem uma opção também com isso aqui, com o comentário de Ellen White já também nesse mesmo formato. É uma opção que você tem também. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira, que é a instituição que publica esse material. Está muito gostoso o nosso programa, mas nós vamos dar uma pequena pausa, um minutinho só, Lições da Bíblia volta já já. A mulher que foi curada do fluxo de sangue também é outra história tocante, né? Aquela mulher havia sofrido muitos anos com um fluxo constante e ela chegou por entre a multidão e tocou nos cantos, nas borlas das vestes de Jesus e foi curada. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando ao longo dessa temporada o tema das alianças, que é o pacto de Deus com a humanidade. E eu quero apresentar para você um livro muito especial que vai enriquecer muito o seu conhecimento teológico sobre o tema das alianças, que é o DNA das Alianças. É um lançamento da Casa Publicadora Brasileira que não pode ficar de fora da sua biblioteca. Você que gosta de pregar, você que gosta de estudar, você que é um professor da Escola Sabatina e você que deseja se aprofundar ainda mais nesse tema, o DNA das Alianças. Para conhecer mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br, está aparecendo no seu vídeo. Repito para você que nos acompanha pelo rádio, CPB de Casa Publicadora Brasileira. Então, repetindo o site inteiro, cpb.com.br. Gente, vamos voltar aqui, porque estamos falando da vida na nova aliança. Não é um tema abstrato, é um tema que resulta em alegria, conforme vimos no bloco anterior. E a alegria que o cristão sente, entre outros motivos, também está ligada ao fato de que o cristão é perdoado por Cristo. Logo, ele não é mais acossado, sabe? Não vive amedrontado, aterrorizado com o problema da culpa. A culpa é um problema grave, muita gente adoece, desenvolve doenças no corpo, né? Como resultado desse fantasma do passado que vem assustar. Aquilo que eu fiz no passado, que não consigo me perdoar, porque ninguém me perdoou, porque Deus não me perdoou. O cristão verdadeiro que está em aliança com Cristo, ele não sabe o que é isso. Por quê? Porque ele foi perdoado. Romanos capítulo 8, versículo 1, está aqui no nosso guia de estudo, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, observe a ênfase do apóstolo. Agora, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo, ou seja, em aliança com Cristo. Porque estes que estão em aliança com Cristo não andam segundo a carne. Porque andar segundo a carne é pecar, e pecar resulta em culpa. Então, se você está em Cristo, você não anda segundo a carne e você tem alegria, tem paz e não tem culpa, porque o Espírito Santo produz isso na mente. Gente, me ajudem aqui, culpa é um negócio grave, né? Um peso, né? E a aliança resolve esse problema, não é isso, pastor Siqueira? Nós vemos que o Deus quer essa relação plena, essa vida abundante, de um relacionamento pleno com Ele. E um dos elementos que a Bíblia declara de maneira bem clara é que Deus, ao perdoar, ao justificar e ao conceder o seu Espírito para a pessoa que aceita a proposta de Deus, Ele também trabalha no nosso coração trazendo paz. E essa paz tira a culpa também. Okay? E isso é muito interessante. Eu gosto, pode ver na Bíblia aqui, né, quando lá em 1 João diz, né, filhinhos, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e pode nos dar a paz, não é? Ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, não fique no pecado, vá, procure o seu advogado, nós temos advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, e Ele nos limpa do pecado novamente. Quer dizer, mesmo depois dessa experiência com Cristo, como nós somos pecadores, nós podemos cometer erros que não deveríamos, mas pode acontecer que isso aconteça. Mas a pessoa, se deixar dar lugar para Satanás, ele vem e acaba com a pessoa. E a culpa é uma dessas. Nossa, que tem. Então, vamos procurar a Deus. Vamos criar a paz, reconciliação com o irmão que por acaso eu possa ter ofendido. Não é? Faça a restauração para aquele que você prejudicou, mas confie em Deus. Não fique aí. Não é? E essa disposição de Deus de dar paz e de tirar a culpa é algo extraordinário. Por exemplo, a história, uma das histórias bíblicas mais extraordinárias que ilustram isso para mim é a história da mulher adúltera. Então, o Evangelho nos conta isso, está aqui em Evangelho em São João, no capítulo 8, não é? Fala desse grupo de pessoas que trouxeram a mulher que foi pega em adultério flagrante diante de Jesus e disse, Senhor, aqui está essa mulher. Né? A lei diz que uma mulher, nesse caso, tem de ser apredejada. O que o Senhor diz? Aí nos diz aqui que Jesus não respondeu nada, abaixou e começou a escrever no pó, que estava ali no piso do templo que estava lá, onde estava. Começou a escrever. E disse que cada um, quando viu lá, começou a ver que ele sabia cada problema que cada um deles tinha na vida pessoal dele, que ninguém sabia. Que ele conhecia os pecados ocultos de cada um que estava ali acusando aquela mulher. Aí cada um olhou assim, uau. Jesus virou assim, olha, quem não tem nenhuma culpa, né? Quem aí não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Aí disse que foi 1, 2, 3, 4. Aí diz o Evangelho aqui que ficou Jesus e a mulher. E quando Jesus... Aí continuou escrevendo lá, quando cada um foi saindo escrevendo. Aí Jesus para assim e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Foi todo mundo embora? Senhor. Ninguém te acusou? Não, Senhor. Aí vem essa parte extraordinária do Evangelho aqui, né? Respondeu-lhe Jesus. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ora, ali havia alguém que não tinha pecado. Esse alguém era Jesus. Jesus poderia, por direito, pegar a pedra e tacar a pedra nela. E começar todo o processo de acusação, porque ela era culpada. Mas o Senhor, conhecendo a vida dela, conhecendo tudo, diz, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. E ele tira a culpa dessa mulher, e na tradição cristã, na compreensão dos evangelhos, ela vai ser identificada com a mulher que vai jogar o óleo sobre a cabeça de Jesus,
vai jogar óleo nos pés, vai lavar e vai ser disso. Ela ama muito, porque ela foi muito perdoada. E essa história vai ser conhecida em todo o mundo. Ele tirou a culpa e criou uma discípula que o amava profundamente. E amava mais que até os outros discípulos de Jesus que estavam ali. E isso foi a única pessoa, interessante isso, que mostrou carinho por Cristo Jesus em vida. Ninguém nunca tinha mostrado carinho para ele. Apreciação real assim, carinho mesmo. Isso ajudou a confortar o coração de Cristo, que já estava caminhando para a cruz. Esse é o nosso Deus. Tira a quem a culpa, muito se perdoa, muito ama. muito ama. E ele tira essa culpa. E se nós experimentamos isso, nós vamos ter essa experiência. Deus vai tirar vai perdoar os pecados, vai tirar a culpa, e no lugar da culpa bota um amor em resposta ao Senhor. Um amor como dessa mulher, né, que vai dedicar tudo a Deus. É isso que esse relacionamento de aliança que Deus quer conosco. Isso toca o coração, né, pastor Siqueira? Porque todo mundo que conhece a Cristo sabe o que significa ser perdoado. Todo mundo sabe o que é enfrentar a acusação do diabo, né? Porque quem acusa é o inimigo de Deus. E ele vem e faz uma lista extensa de pecados ali, porque ele quer nos amedrontar, nos aterrorizar. Mas Cristo tira esse fardo todo, afasta o acusador. Eu gosto também da história de Josué e o anjo lá em Zacarias, Sim. que estava Josué, o sacerdote, com vestes sujas, trajado. E o anjo do Senhor apresentou-se ali e disse: eu te repreendo, ó Satanás. Esse é um tição tirado do fogo. É um homem de presságio. E então, Deus renova a esperança, sabe? Então, nós precisamos nos apegar mesmo, e isso toca o coração. A mulher que foi curada do fluxo de sangue também é outra história tocante, né? Aquela mulher havia sofrido muitos anos com um fluxo constante e ela chegou por entre a multidão e tocou nos cantos, nas borlas das vestes de Jesus e foi curada. Aquela mulher já havia obtido a cura física, mas Jesus de repente para dirigir algumas palavras para ela, porque aquela mulher, ela precisava não apenas ter seu corpo curado, mas a sua alma, a sua mente, né? A alma no sentido de seu espírito, das suas emoções. Ela precisava de uma palavra de conforto, porque a gente precisa lembrar que o fluxo de sangue a tornava impura. Então ela vivia com aquele estigma de pecadora, de impura. Havia essa concepção de que a doença, a enfermidade era um castigo divino. Então aquela mulher, mesmo que não haja nenhum elemento na história aqui que aponte que ela de fato tivesse algum pecado, alguma coisa assim, ela se sentia imunda, ela se sentia impura, ela se sentia pecadora, ela convivia com esse sentimento de culpa. Então Jesus olha para ela e diz, de acordo com Marcos capítulo 5, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vai-te em paz, fica tranquila, você foi curada. Você não precisa viver atormentada com esse sentimento de culpa. Eu estou dizendo que você está pura, que você está purificada, que você está perdoada e que agora, a partir de agora, você pode viver em paz, porque o nosso relacionamento aqui, né, foi restaurado. Então, aquela expressão, aquela manifestação de fé tocou o coração de Jesus. Ele parou. E Ellen White fala, né, que Jesus distingue o toque de fé do toque da multidão. Então ele sentiu aquele toque de fé e restaurou a alma daquela mulher. Amém, isso mesmo. Fantástico isso tudo, né? É interessante que Jesus, ele é especialista em fazer com que as pessoas se sintam amadas. As pessoas esquecem o que a gente fala, esquecem sermões, até o que a gente faz. Mas pessoas não esquecem como a gente as faz sentir. E quando eu olho para a história de como Jesus fazia as pessoas se sentir livres, salvas do pecado, da culpa. E aí tem a lista dessas duas mulheres e outros tantos, um Zaqueu, que ele vai até a casa, torna digno. Exato. Nicodemos, que ele vai à noite, respeita, conversa com ele, faz sentir realmente respeitado. E Pedro, o outro sente amado. E é impressionante isso, como Jesus os faz sentir. E essa outra mulher aqui, de João 4, ele conhecia tudo sobre a vida dela. Muito mais do que ela podia imaginar. E ela começa a conversar, e ele, que é a fonte de água viva que satisfaz, ele faz com que ela compreenda
aonde buscar água que satisfaz a alma. O que me chama a atenção é que todos esses que ele faz sentir bem, livres, salvos, sem culpa, eles nunca esquecem e todos saem dali para contar para alguém. Então aí entra a missão. Essa mulher, eu acho interessante o detalhe do texto aqui, no verso 28, ela deixou o cântaro, ela foi lá fazer uma coisa, ela deixou o cântaro e saiu depressa até a cidade para contar sobre Jesus. Então é porque ele a fez sentir transformada, perdoada e livre da culpa. Uma vida leve, cabeça erguida, feliz, com o coração em paz, porque Deus assim a fez sentir. É o poder do perdão na vida de uma pessoa, não dá para ficar calado, né? É uma coisa tão extraordinária, como se você estivesse debaixo de uma pedra imensa, preso ali, e alguém vai lá e remove a pedra e te liberta. Então você tem que contar isso, e por isso você vai ser alegre, vai ser feliz. Né? Isso é uma bênção muito grande. Vocês colecionaram algumas histórias lindas aqui do Evangelho, o pastor Siqueira começou. Eu também me lembro da história do paralítico, né, de Cafarnaum, que Jesus foi ali para curá-lo, mas antes de curá-lo falou alguma coisa que deixou as pessoas impressionadas, né, e até perturbadas, especialmente os líderes judeus que estavam ali. Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Jesus identificou naquela doença uma analogia para o problema daquele homem. Aquele homem não era paralisado só fisicamente, ele era paralisado espiritualmente. E a sua paralisia representava a paralisia do coração. Mais importante do que restabelecer a saúde do corpo daquele indivíduo foi restabelecer a paz do espírito daquele indivíduo. E Jesus curou a alma daquele homem com perdão. Jesus liberou perdão celestial para ele. E aquele perdão foi ilustrado depois com o poder da cura manifestado ali. Ele disse, olha, vocês estão achando que é difícil perdoar, então eu vou fazer uma coisa que vocês vão ficar mais impressionados. E você que está aí paralisado, levanta e anda. Então, isso é uma coisa que Deus fala para todos nós, né? Todos nós. Até os casos mais desesperados, quando você pensa no endemoniado de Gadarra, que tinha uma legião de demônios nele. Não era um, nem dois, nem três. Uma legião. Uma legião. Nós somos muitos, pois Jesus é capaz de restaurar, restabelecer, a pessoa fica de novo lá, restabelecida e diz, vai e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. E ele foi missionário. Da próxima vez que Jesus voltou para Gadarra, foi o lugar onde fez a segunda multiplicação de pão. Havia uma multidão esperando Jesus, porque ele conseguiu restaurar a vida de um endemoniado por uma legião de demônios. Esse é o nosso Cristo. Essas boas novas do Evangelho. Lembra, o Evangelho quer dizer boas novas. Ele tem essa vida plena que ele quer dar para as pessoas. Ele convida as pessoas a ter esse relacionamento de aliança com ele, porque ele pode fazer tudo o que for necessário para que essa pessoa tenha essa nova vida em Cristo, com plenitude de vida, alegria, sem culpa, todas as dimensões que tornam a pessoa realmente realizada em si. Né? Certa vez fiz uma série de evangelismo num lugar e havia um homem embriagado que estava ali e ele frequentava todas as reuniões à noite, sempre embriagado. E eu sempre fazia os apelos e ele nunca atendia os apelos, mas sempre estava lá todas as noites. E quando estava terminando a série de evangelismo, eu fui fazer uma visita para ele e disse para ele, Toinho era o nome dele, eu vim aqui em nome de Jesus porque Deus está me trazendo aqui porque você precisa ser batizado. E, surpreendentemente, ele atendeu o apelo depois de todos aqueles estudos que ele havia feito. E eu disse para ele, mas você vai ser o líder dessa comunidade. Que foi corajoso, imagina você fazer um apelo. Nós estávamos fundando uma igreja para o embriagado que seria o líder daquela igreja. E ele aceitou o apelo do batismo e foi batizado. Certo dia eu voltei lá e ele, de fato, se tornou o primeiro ancião daquela igreja. E nós estávamos estudando a história do paralítico de Cafarnaum, num grupo de estudos da Palavra de Deus. E eu perguntei para eles assim, depois de lermos a história, o que vocês entendem dessa história? E ele é um senhor assim, baiano, forte, assim, tem um aspecto assim, bastante rígido, assim, né? Ele levantou a mão e disse, eu tenho uma coisa para dizer. Eu sei o que esse texto significa. Pois não, Toninho. Ele falou assim, olha, eu sou o paralítico desse texto. E Jesus veio à minha cidade, armou uma tenda aqui e me curou.
e me perdoou, hoje estou aqui para dizer que eu fui curado por Cristo. Esse é o poder do perdão de Cristo que alcança todas as nossas vidas. Nós somos todos esses paralíticos que fomos alcançados pela graça de Deus e pelo perdão de Cristo. Você que está assistindo a gente nesse momento ou está nos ouvindo, que está carregando o fardo da culpa, que está massacrado por uma pedra gigantesca que te machuca. Hoje Jesus Cristo diz, os teus pecados estão perdoados. Ouça a voz de Cristo, ouça o convite dele para te perdoar. Nós precisamos parar um minutinho. Jesus está falando no nosso coração, mas fica aí um pouquinho, Lições da Bíblia volta já já. É interessante que esses elementos que foram mencionados, como igreja nós temos 3 palavrinhas que são muito básicas para tudo isso. É a comunhão, a minha leitura da Bíblia cada dia, eu com Deus, o meu relacionamento, como foi mencionado aqui, que é o fundamento da aliança, eu com as pessoas, também com Deus, e a missão, que foi bem colocada agora também. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, o último bloco desta temporada. E o bloco anterior, nosso coração ficou bastante carregado de emoção com o Evangelho da graça de Deus que nos perdoa. Esse Evangelho da graça de Deus é fruto da nossa... Nós nos beneficiamos desse Evangelho em aliança com Cristo, com o pacto com Cristo. Eu quero apresentar para vocês mais uma vez este livro que foi desenvolvido especialmente para ajudar você a entender o pacto de amor de Deus com a humanidade. Pacto Eterno é o título do livro. Esse é um material da Casa Publicadora Brasileira e se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, acesse cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira, que oferece esse comentário adicional ao tema da lição ou do nosso guia de estudos. Meus amigos, eu queria tratar com vocês aqui um texto bíblico que é riquíssimo, muitas palavras lindas aqui para nós pensarmos e refletirmos sobre a nova aliança e a vida prática. Está em Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19. Diz o seguinte: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Que riqueza da palavra de Deus! Que riqueza da palavra de Deus! Na nova aliança, nós já falamos isso aqui, pastor Siqueira, em programas anteriores. Cristo habita no coração. Eu me lembro do senhor falando aqui que Deus quer habitar entre o povo, mas também dentro do coração dos seus filhos. E aqui Paulo está aludindo exatamente a esta referência aqui, comprovando o que foi dito. Que habite Cristo no coração de vocês. E assim a gente tem alegria, assim a gente não tem o fardo da culpa, e assim a gente tem paz. E olha aqui, outra dimensão interessante aqui. Vejam aí, isto para que com todos os santos. Então, aqui nós percebemos, pastor André, uma dimensão não individualista, mas social, integral, né? Relacional, melhor palavra, daqueles que estão em aliança. Ninguém está em aliança com Cristo sozinho, né? A gente sempre tem outras pessoas que também vivenciaram a mesma experiência e se agrupam conosco, né? Assim. Há uma comunidade de aliança, né? Quando Deus fez aliança com o povo no Sinai, Ele não fez aliança com Moisés. A gente chama de aliança mosaica porque ele foi o mediador, mas a aliança foi com todo o povo de Israel. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele não fez apenas com Abraão, Ele fez com Abraão e a sua descendência. Quando Deus fez uma aliança com Noé, Ele fez com Noé e os filhos de Noé. Quando Deus fez uma aliança na criação, Ele fez uma aliança com toda a humanidade. Então, a aliança sempre foi universal e inclusiva. Por mais que, às vezes, Deus tenha escolhido pessoas ou famílias específicas, as portas sempre estiveram abertas para receber todo aquele que tivesse disposição de coração para abraçar a aliança do Senhor. Então, a aliança tem um aspecto individual? Tem, mas também tem esse aspecto coletivo.
Então, cada um tem que tomar uma decisão, mas como povo nós temos que caminhar juntos também. Então, mesmo na adoração, a adoração é algo individual, leitura da Bíblia, louvores, oração, mas também é algo coletivo que nós fazemos na igreja, que estamos entre os irmãos, na missão, no serviço, no cântico, na adoração pública. Então, nós temos essa ambivalência, né? A aliança fala de um relacionamento entre nós e Deus num aspecto mais individual, mas também fala desse relacionamento entre nós como povo, entre o remanescente e o Deus de Israel. Então, temos essas duas dimensões. Interessante que o texto diz que estamos todos enraizados e alicerçados em amor. Então, qual é o fundamento dessa paz de espírito que invade a vida daquele que está em relação com Cristo? O fundamento é o amor, né? O amor de Deus enche o nosso coração também, não é? E Paulo vai falar que o amor é aquele que vai permanecer para sempre. Os outros dons de Deus, etc., diz, chegar um momento que vários deles vão até parar. Profecia, não é? Línguas, etc., tudo isso vai passar. Mas o amor vai continuar, porque o amor é eterno. E sem o amor, nada dos outros aspectos da vida cristã tem sentido. Ele seria com nenhum símbolo, um sinal aí que, não é? Que bate, mas ninguém soa, sem sentido. Não é? Então, essa noção do amor é este elemento que une o ser humano a Deus, o ser humano com os seus companheiros de aliança e o ser humano em busca dos outros que não estão ali para que venham participar também. Exatamente. Então é interessante isso, porque a eleição, a aliança é sempre missão também. Exatamente. Porque diz, sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A aliança sempre tem esse elemento universal e missionário. Exato. De compartilhar essas bênçãos com os outros, para que eles possam desfrutar disso também. Olha aí, pastor Boca, que gancho aí, hein, que o pastor Siqueira está dando para quem gosta de impulsionar a missão, hein? É interessante que esses elementos que foram mencionados, como igreja nós temos 3 palavrinhas que são muito básicas para tudo isso. É a comunhão, a minha leitura da Bíblia cada dia, eu com Deus, o meu relacionamento, como foi mencionado aqui, que é o fundamento da aliança, eu com as pessoas, também com Deus, e a missão, que foi bem colocada agora também. E a lição nos traz aí o texto muito clássico, né, de Mateus 28, 19, para ir, fazer discípulos, ensinar. Essa foi a orientação de Jesus aos discípulos e a todos nós hoje. E se eu pudesse deixar uma orientação para aqueles que gostariam de como é que eu faço isso? Eu queria deixar um texto para aqueles que desejam compartilhar com os outros, que é Colossenses 4, de 2 a 6. Esse texto, para mim, ele é um dos seminários assim, mais completos que nós temos aqui, sobre como a gente pode fazer isso, como é que eu posso compartilhar isso, se eu estou cheio de tudo isso que a gente ouviu, desse amor de Deus. Então, Colossenses 4, de 2 em diante, eles falam assim, que nós temos que perseverar na oração, vigiando com ações de graça, suplicando também por nós, orando uns pelos outros. Como também é dito, não amemos só de palavra, mas de fato e verdade. Agora, aí o texto seguinte fala assim, para que Deus nos abra a porta à palavra. Opa. Para falarmos de Cristo, falarmos do mistério de Cristo. E aí ele coloca assim, olha, ele vai te dar sabedoria para como é que você vai se portar para tudo isso. E também que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como responder a cada um. Eu gosto dessa parte da Bíblia porque ela é um seminário muito completo de como é que eu cumpro a missão. Eu vou orar, eu vou suplicar, orar um pelos outros, orar para o meu grupo, a minha unidade da escola sabatina, esse grupo que estuda esse guia, o meu pequeno grupo, o meu amigo de missão. Vamos orar juntos, para Deus abrir a porta, para que a gente possa falar de Cristo para alguém, falar dessa aliança para as pessoas, como embaixadores que nós somos, com toda a sabedoria do Espírito que foi mencionado, com toda a inteligência, mas sabendo atender a cada um. Então aqui está um desafio, eu queria desafiar você, com a sua unidade, para atender o próximo, para ajudar alguém, para orar e suplicar como grupo ou como família, para que Deus abra a porta, para você falar de Jesus, da aliança para alguém. E Ele vai fazer isso, porque Ele cumpre isso. Olha, peça o que você quiser para cumprir a missão que eu vou te dar, para dar frutos para Deus, para glorificar o Senhor, para que Ele possa ver discípulos, porque essa é a maior alegria de Deus, filhos que andem em aliança com Ele.
E aqui está o segredo, aqui está o pedido de Deus. Ore, suplique, eu vou abrir a porta para você contar tudo que você ouviu nesse trimestre aqui, sobre essa aliança maravilhosa, sobre Jesus, para um filho meu que ainda não ouviu e precisa estar em aliança comigo, para então eu poder voltar e buscar todos para viver a eternidade. Que coisa boa, pastor Bogue, receber esse estímulo, esse convite, e todos os líderes, professores, irmãos, cristãos, amigos que estão assistindo aqui. Pastor Bogue mencionou a unidade, ele está se referindo à unidade da Escola Sabatina, que é esse ministério que estuda o guia de estudos, que estudamos aqui, mas que também tem a missão de compartilhar essa mensagem no coração. Então fica esse apelo para você compartilhar esta mensagem da graça também com outras pessoas. Pastor André, eu vi que você estava com uma palavra aí. O que você tem para a gente? Porque além de nos libertar da culpa, além de nos proporcionar alegria, Deus também quer nos dar vida eterna. E isso Ele nos prometeu por meio de sua própria morte e ressurreição. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós temos a garantia da vida eterna, a garantia de que nós encontraremos a Jesus de uma forma física, não que nós não tenhamos a possibilidade, por meio do Espírito, né, de interagir com Deus, mas nós estaremos fisicamente na terra restaurada quando Ele ressuscitar os entes queridos nossos que já faleceram em Cristo, e quando os mortos, aliás, os justos vivos, então forem reunidos para serem levados para essa nova terra que o Senhor tem preparado, que depois será transferida aqui para este mundo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo nos diz, né, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente volta para a ideia do relacionamento eterno, né? Deus veio estar conosco, morar conosco nesta terra, para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. Vou repetir essa ideia, né? Porque Jesus veio morar conosco nesta terra, para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. Essa é a ideia da aliança. Deus quer se relacionar conosco. Se a gente pudesse resumir talvez uma palavrinha aqui, tudo que nós estudamos neste trimestre, nesses 3 meses, nessas 13 lições, a palavra é relacionamento. Deus sente saudade de nós. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos receber no céu. André, foi muito bom você colocar isso, porque a base da nossa alegria na aliança, enquanto estamos aqui, também é a esperança da breve volta de Jesus. Porque se tivéssemos uma vida boa aqui, não tivéssemos culpa, não tivéssemos problemas, tivéssemos paz, mas não tivéssemos uma esperança futura, diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos esperança. Jesus em breve voltará. A volta de Jesus será a concretização desse relacionamento de aliança, e nós vamos viver para sempre com eles. Meus amigos, nós estamos caminhando agora realmente para o final, e foi um momento assim muito emocionante que vivemos aqui ao longo desses dias, especialmente nesse último dia aqui. E eu queria pedir para vocês que vocês dissessem assim, em uma frase, o que representou o estudo dessa temporada na vida de vocês. O que significa aliança para vocês? Vou começar com você, André. O que é aliança para você? Para mim, aliança tem que ver com relacionamento e eleição. E eleição na Bíblia é sinônimo de missão. Ok. Pastor Siqueira. Este relacionamento aí que Deus quer, não é? Ele é ser meu Deus, pessoal. Né? Porque é sempre assim, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. E a alegria de ser aceito por Deus para ser parte do seu povo. Não é? Então, essa dimensão, hein, que está presente na aliança, e realmente eu acho que é um privilégio que Deus nos dá. Amém. Pastor Boger. Para mim, de tantas coisas lindas que a gente ouviu aqui na palavra, e o que Deus deixa para a gente é que eu sou embaixador. Ele me chama de um embaixador. Ele me chama de alguém que recebeu, que está em comunhão, que está em relacionamento com Ele. Agora, Ele me convida a ser, olha, você é o embaixador dessas verdades, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Então, eu não posso ficar guardado com essa aliança, eu e Deus, eu e minha família.
mas eu preciso compartilhar como um embaixador dessa aliança aqui nessa terra. Que bonito isso, que bonito isso. Deus é um Deus de amor, é um Deus de aliança, é um Deus que busca, que procura seus filhos sempre. Ele está em busca de mim, de você a cada dia. Foi Ele que tomou a iniciativa. Quando nós nos afastamos dele, é Ele que vai atrás de nós para restabelecer o pacto e a aliança. E é Ele que mantém a chama acesa no nosso coração. O nosso papel hoje é simplesmente confiar na graça divina e nos voltarmos para Deus que nos ama tanto, infinitamente, e que deseja nos dar não só as alegrias dessa vida, e a vida cristã é recheada de alegrias. Quem é cristão sabe o que isso significa. É prazer servir a Cristo, é muito bom entrar, ter uma família, ter a paz que quem está em aliança tem. Mas mais do que isso, Deus quer nos dar a esperança da vida eterna que, conforme estávamos dizendo, se concretizará na volta de Jesus. Entre em aliança com Deus. A aliança é um tema que está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você, tá bom? Nós concluímos essa temporada agora e eu quero convidar você para a próxima semana iniciarmos uma nova temporada e vamos estudar o tema do descanso em Deus, descanso em Cristo. Deus abençoe você e até lá.